Olá, sejam bem-vindos ao Pasto e Prosa, o podcast da Alvorada Produtos Agropecuários. Um podcast que tem o objetivo aí de produzir conteúdos voltados para pecuária, agricultura, gestão de pessoas, desenvolvimento, carreira, etc. Tudo que envolve ali o desenvolvimento das pessoas e o conhecimento das pessoas dentro da Alvorada. E hoje a gente está aqui, né, com um convidado mega especial, que é o Eduardo, zootecnista, especialista aí na área de nutrição. Está muito feliz de ter você aqui, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bianca. É um prazer fazer parte do podcast. Obrigado, Luiz. Espero poder contribuir um pouquinho com o desenvolvimento das pessoas da Alvorada, contribuir para que a pecuária continue sendo a força motriz desse país. E vamos fazer um bate-papo bem legal para a gente trocar ideia e esclarecer alguns pontos bastante importantes nesse segmento dentro da Alvorada. Aprender, né? Aprender, Exatamente. E aí, para a gente começar a introduzir um pouquinho de nutrição, a gente queria conhecer um pouquinho do Eduardo. Então, como que o Eduardo chegou até aqui, da onde que veio a zootecnia, depois aí, da onde você quis especializar em nutrição, até a sua chegada aqui na Alvorada e onde você está hoje. Legal. Então, vamos lá. Eu vim um pouco na contramão da minha família, né? Eu sou paulista, nascido em Santo André, ali no ABC, e nunca tivemos nenhuma raiz no campo, né? Família, toda a origem imigrantes italianos e nascidos e criados ali em São Paulo. Foi quando, na década de 80, a gente começou a se aproximar do interior de São Paulo, ali na região de Atibaia. No início da década de 90, a gente ingressou no mundo do cavalo. Meu pai e eu, meu irmão, a gente começou a gostar muito do ramo do cavalo. E eu levei isso até minha adolescência, quase fase adulta. E foi onde despertou o interesse pelo agro, mas aí, na época, ainda partindo para o lado do cavalo. Nesse meio tempo, eu não tive pretensões de trabalhar comercialmente com um cavalo, na parte de nutrição ou criação. Nunca tive essa pretensão, por levar aquilo lá justamente como lazer, né? E aí surgiu e despertou interesse pela zootecnia. Até então era um curso que não era muito antigo, era um curso relativamente novo. Se a gente comparar com medicina veterinária, com agronomia, que são cursos bem mais antigos, né? Mas eu me apaixonei pelo fato da zootecnia tratar basicamente sobre produção animal. Legal. Voltada à produção animal. Esse era o intuito da disciplina lá atrás. É claro que ela veio evoluindo com o passar dos anos e eu fui me apaixonando cada vez mais por esse ramo. E aí cursei zootecnia, fiz a zootecnia lá na Unesp em Botucatu. E durante toda a faculdade eu tive sempre muito atratividade pela linha de pastagem. Sempre gostei muito de manejo de pastagem, de entender como que a planta crescia, qual que era o ponto principal de corte dela para o máximo de produtividade. Sempre gostei bastante disso. E no final da universidade eu me deparei com uma mudança de planos aí no meu estágio obrigatório e caí na nutrição. Não que eu não gostasse de nutrição, eu gostava muito de nutrição na universidade, só que ela ficava meio que em segundo plano. E aí eu entrei nesse ramo da nutrição, já na fase final da faculdade, 4º para o 5º ano ali, saindo para estágio obrigatório, e aí acabei me apaixonando. Fui fazer meu estágio obrigatório num grande confinamento no interior de São Paulo, em Novo Horizonte. Aí eu fiquei lá por 2-3 meses. Depois eu já recebi um convite para tocar um projeto que na época era o projeto de confinamentos do Marfrig, que é uma grande indústria frigorífica. Que bacana. Que foi quando nasceu o projeto do Marfrig de confinamentos. Então eu toquei esse projeto por 2 anos. Depois eu fui convidado a tocar um projeto de carnes especiais dentro dos confinamentos do Marfrig, aí já numa fazenda em São Paulo. E passou-se um tempo, eu mudei de empresa, saí do Marfrig, fui para um grande grupo que tinha no interior de Goiás, ficava ali no entorno de Brasília. Foi onde eu tive o primeiro contato com a Alvorada. A Alvorada era fornecedores nossos lá dessa fazenda, da parte de medicamentos. Legal. E aí eu comecei a ter uma familiaridade um pouco maior, entender o que era a Alvorada, que para mim até então era única e exclusivamente uma empresa de medicamento veterinário. E foi quando
eu fiquei por 1 ano e meio nessa propriedade, fazendo sempre gestão de confinamento, gestão de manejo nutricional em confinamento. E, por coincidência, os consultores que davam consultoria para essa propriedade onde eu trabalhava em Goiás, eles davam consultoria para a Alvorada quando nasceu a linha de nutrição da Alvorada. E aí o Feres mostrou para eles uma necessidade de ter uma pessoa um pouquinho mais técnica na equipe para vir desenvolver essa linha. Eles me comunicaram. O Feres me convidou para vir para Campo Grande, isso em 2010. Eu vim, conversei bastante com ele. Sim. E aceitei. Eu já ia até perguntar de onde que chegou Campo Grande. E aí, em 2010, eu aceitei o convite do Feres para vir fazer, inicialmente, uma parte técnica dentro da empresa. Uma parte mais voltada a acessar clientes mais técnicos, clientes mais voltados a confinamento, que era o meu know-how. E aí eu comecei, me deslumbrei pela empresa, pela cultura da empresa, pela família que é a empresa, né? E me senti bastante à vontade para trazer os meus conhecimentos de fora e, mais do que isso, aprender muito. Sim. Até então, eu era um profissional com 4 anos de mercado de trabalho, muito cru ainda, muito voltado à gestão de animais no coxo, em fazenda, em confinamento. No campo. Exatamente. Pouco relacionamento, pouca parte comercial, muito pouca habilidade para lidar com gente, sim, que é o principal, sim, que é o diferencial. Sim. E fui aprendendo isso no decorrer de Alvorada. Entrei como um auxiliar técnico, um coordenador técnico, digamos assim. Na época nem tinha um nome específico para a vaga. Enxerguei que existia uma lacuna de crescimento próximo ao meu atual gerente na época, e ele me deu liberdade, me desenvolveu para isso, então eu fui suprindo algumas necessidades de auxiliá-lo, e quando eu percebi, eu já estava fazendo lista de preço, formulação de novos produtos, lançando campanha junto com ele, como um braço direito desse atual gerente. E aí, esse gerente ele teve que sair da empresa para tocar os negócios da família, chegou um ponto que os negócios da família dele cresceu, e ele optou por sair da empresa e me indicou para a gestão. E aí eu comecei a me apaixonar pela gestão e fiquei na Alvorada por um bom tempo nessa parte de gestão, até que surgiu uma oportunidade de eu me especializar, de eu crescer como profissional, e aí eu deixo a Alvorada. Em 2013 eu deixo a Alvorada. Deixei a Alvorada para trabalhar num concorrente, na verdade não era um concorrente, num fornecedor, sim, que também já era fornecedor de matéria-prima que nós utilizávamos na nossa linha de nutrição. E eu acabei nunca perdendo esse vínculo. Por conhecer toda a equipe da Alvorada, por conhecer o Feres, por saber da gestão da Alvorada, eu sempre atuava nessa empresa fornecedora de insumos para a Alvorada como um fornecedor e consultor. Legal. Então, eu sempre prestei esse auxílio. Nunca desvinculou 100%? Nunca desvinculei. E aí eu passei por essa empresa, depois mudei para uma outra empresa do mesmo segmento, inclusive a mesma matéria-prima. E foi quando finalzinho de 2016, comecinho de 2017, a Alvorada tomou novos rumos, o projeto cresceu demais. Sim. E nessa época eu já estava trabalhando como fornecedor de matéria-prima, mas eu também já tinha minha empresa de consultoria. E aí sim, já com uma consultoria formalizada com a Alvorada, eu já era um consultor da Alvorada, como profissão. Foi quando o Feres me convidou e a gente bateu um papo de novo e deu certo do meu retorno para reassumir a gerência, para reassumir a linha de nutrição. Só que agora numa dimensão um pouco maior, com um projeto mais audacioso, com um projeto de crescimento, que é o que a gente vem fazendo desde 2017. Bacana. Então esse é um breve resumo, mas é uma história que praticamente a minha vida profissional toda foi vinculada à Alvorada, ou boa parte dela. De alguma maneira, né? Seja lá no campo, na época que vocês eram clientes da Alvorada, isso. Depois você dentro da empresa nesse projeto que já era naquele momento mais novo, entrando para desenvolver, depois como consultor, agora como gerente de linha de negócio, que a gente chama dentro da Alvorada, mas cuidando dessa parte que a empresa considera de suma importância.
Quando a gente olha para o desenvolvimento da Alvorada como um todo, como você mesmo, como cliente na época conhecia, já era muito forte na parte ali de medicamento, sanidade animal, né? E quando a gente olha para a alta performance do campo, né, do pecuarista, a gente entende que tem outros fatores, como genética, nutrição, que são extremamente importantes para o autodesenvolvimento ali da fazenda, do próprio produtor rural, a importância desses 3 fatores, né? E a Alvorada já vinha crescendo, se estabelecendo muito forte no mercado na questão de sanidade, mas tinha esse ponto ali, porque o cliente ele precisa de várias coisas, não de somente uma coisa específica. E entendemos que era uma grande oportunidade de negócio, mas principalmente uma comodidade também para o cliente, que vai num lugar e ele encontra tudo, né? Selaria, medicamento, nutrição, tudo que ele precisa para a fazenda dele, ele encontra na Alvorada. E esse momento tão importante do crescimento da nutrição, porque quando a gente olha para um produto específico dentro de uma empresa tão importante dentro do agronegócio que é a Alvorada, não é um qualquer produto, né? Quais são as qualidades nutricionais ali que a gente tem nos produtos da Alvorada Foz, Alnutri, Albor, dentro dos produtos que a gente possui hoje dentro de casa, que são marcas próprias, que destaca a gente, que qualifica a gente com um produto de qualidade que nós temos, né? Tá. A principal premissa da empresa para ela colocar o nome dela em qualquer produto sempre foi uma exigência da empresa e do Feres, que esse produto fosse o melhor do mercado. Então, toda a nossa linha de nutrição, para carregar o nome Alvorada, para carregar o nome Albor, ele sempre teve que contar com os melhores fornecedores de matéria-prima, a melhor formulação, a melhor qualidade de produto. Existem oscilações no mercado, existem concorrentes que trabalham com produtos com menor qualidade? Existe. Do mesmo jeito que existem concorrentes que trabalham com qualidades muito próximas ou iguais. Mas a premissa da Alvorada sempre foi trabalhar com matérias-primas nobres para produzir os melhores produtos disponíveis para o mercado. Esse é o DNA da Alvorada, de carregar a qualidade no seu nome. Seja ela em atendimento, seja ela em entrega, seja ela em acompanhamento técnico e no fornecimento de produtos. Quando a gente olha assim no dia a dia ali, né? O cliente já consome há muito tempo medicamentos e outros tipos de produtos dentro da Alvorada, mas ele ainda não consome, ele ainda não compra produtos de nutrição, né? Como que você acredita que seria uma forma ali de mostrar para ele que o nosso produto é de fato diferenciado no mercado em relação, desde atendimento, quando a gente oferece o produto para o nosso cliente, mas apresentando para ele características que são importantes, que vão favorecer ele no desenvolvimento do gado dele, do cavalo dele, enfim, da onde ele for utilizar esse produto. Quais são as questões que a gente pode enaltecer ali do nosso produto para que ele possa levar para casa, levar para a fazenda dele um produto de alta qualidade, sabendo utilizar desse produto, sabendo qual é a eficiência desse produto para o animal que ele vai estar utilizando. Tá. A gente tem que... Para comentar isso daí para você, Bianca, eu tenho que voltar um pouquinho na história da suplementação e é um dado que eu vou soltar aqui para vocês que eu tenho certeza que vocês vão ficar bastante abismados. Uma pesquisa bastante recente da Asbram, que é a Associação Brasileira de Empresas Produtoras de Suplemento Mineral, soltou no final do ano passado que hoje, do rebanho brasileiro, apenas 46% é suplementado. Nossa. Uau! Então, olha a lacuna que a gente tem aí. Nem metade, isso em 2024, né? A gente fala... metade do rebanho brasileiro recebe a suplementação mineral adequada. Sim. Tá? Então, partindo dessa informação, que eu acho que é valiosíssima, Sim. o único jeito da gente se tornar um grande player em nutrição animal é oferecer insistentemente os benefícios que a nutrição da Alvorada pode trazer. E aí sim eu entro na resposta da sua pergunta. Sim. Os benefícios são que, primeiro de tudo, o nosso cliente ele vai ter um acompanhamento técnico adequado junto da propriedade dele, que praticamente não tem custo. Isso daí é um serviço que a Alvorada presta para que a gente consiga inserir nesse cliente o melhor produto que tem disponível para a nutrição animal.
Às vezes, a má indicação, a indicação correta de um produto, ele pode ser o melhor produto do mundo. Se ele for indicado da forma errônea, vai trazer prejuízo à atividade desse cliente. Então, mais do que a qualidade do produto, é a qualidade do atendimento. A qualidade do produto é indiscutível. O que a gente precisa focar e demonstrar para os nossos clientes? Que ele vai ter um parceiro da porteira para dentro que vai fazer todo o acompanhamento, vai fazer todo o planejamento, vai fazer toda a orientação, treinamento de funcionário, coisa que grande parte das empresas não fazem. Então, o intuito da nossa linha de nutrição não é simplesmente estocar o cliente e fazer com que o depósito dele fique sempre cheio de sal. Isso daí é só a consequência de um trabalho bem feito. Sim. Tá? O que a gente quer é trazer melhor produtividade com custos atrativos para que a atividade dele seja lucrativa e para que ele permaneça na atividade. Sim. E acho que pensando nisso e pensando até aqui dentro do estúdio de hoje, né? Acho que todo mundo consegue ver que a gente trouxe algumas sacarias para cá. E pensando nesse produtor, como que a gente poderia ofertar o melhor produto e quais produtos que a gente tem para ofertar para ele? A gente sabe que a gente aí tem uma média de produtos da Foz e a gente queria entender um pouquinho mais para que servem esses produtos e para quando eu ofereço ele para que tipo de cliente. Tá, então vamos lá. Hoje a nossa linha de nutrição, ela existem algumas categorias, uma subdivisão que a gente fala dentro da própria linha de nutrição, tá? Então nós temos toda a linha de mineral, a parte completa de suplemento mineral, tá? Nós temos hoje uma categoria que é relativamente nova no mercado, que a gente chama de minerais adensados, tá? Então esse mineral, além da porção mineral para suprir as necessidades do animal, ele traz algo a mais, seja ele um aditivo, seja ele uma fonte de proteína não verdadeira. E depois a gente já passa para os farelados, que a gente enquadra nos farelados. O que seriam os farelados? Proteinados, energéticos, rações, tá? E aí, não menos importante, nós também temos a linha de núcleos, para aquele produtor mais tecnificado que tem um insumo disponível na fazenda e quer produzir o produto de consumo final dele dentro da propriedade por redução de custo, por flexibilidade de fórmula, por adequar com os insumos que ele produz dentro da fazenda dele. Então, a gente tem também toda uma gama de núcleos para oferecer para esses clientes. Tá? Então, hoje, basicamente, a gente divide nesses subgrupos de produtos dentro do combo da linha de nutrição. E quais espécies que a gente atende com esses produtos? Basicamente, bovinos, na sua grande maioria de corte, mas também temos uma linha muito tecnificada para bovinos de leite, tá? E equinos. Então, nós temos uma ração peletizada para equinos e temos um mineral para equinos. E tem diferenciação de produtos, assim, por exemplo, para corte e o que produz leite, né? Certo. Tem variação? Eles consomem os mesmos nutrientes em formato diferente? Como que diferencia o que é indicado para cada um? Não, ela tem uma grande diferença, tá? Os bovinos de corte, dependendo da fase de vida deles, tem uma exigência nutricional. Os de leite, outra totalmente diferente, tá? Então, o que a gente sempre tem que adequar e o que os nossos produtos proporcionam? A gente adequar a necessidade, a exigência de cada categoria dessa para cada produto que a gente tem no nosso portfólio. E isso daí a gente só consegue com assistência técnica especializada. Sim. É por isso que eu sempre falo, o X da questão é o assistente técnico que está da porteira para dentro, auxiliando esse pecuarista como um parceiro do pecuarista. Isso é muito mais importante do que o produto A, o produto B, o produto C. A gente tem que levar a solução para esse nosso cliente. A gente tem que ter uma comunicação muito próxima com ele, né? Entendendo a necessidade dele, entendendo a quantidade de animais que ele possui. Acho que todas as particularidades que o negócio dele tem para que a gente possa atender ele também da melhor forma. Seja desde o atendimento do balcão, entendendo a real necessidade do cliente para conseguir
oferecer produtos que sejam adequados para a necessidade dele, mas também, principalmente, quando a gente está lá junto com ele no campo, né? Conseguindo, de alguma forma, auxiliar ele no manuseio desse produto, no manuseio do animal, como que ele pode explorar com maior qualidade os produtos que a gente vende, né? Exato. Porque eu falo que é muito similar até à nutrição humana, né? Quando a gente fala de algumas vitaminas específicas, né? Nós mulheres tomamos muita vitamina para suplementar, inclusive, porque favorece muito a saúde, inclusive. E algumas delas têm até questões específicas de idade, por exemplo, como você falou, fases da vida. Tem questões que são específicas até de horários. Tem algumas vitaminas que só pode tomar de manhã. Exato. Outras vitaminas você só pode tomar à tarde. Então, são questões específicas que o nosso time precisa estar muito preparado para dar todo esse suporte para o cliente, né, para o produtor ali no momento do campo. Mas falando aqui sobre questões ali do dia a dia também, que a gente sabe que o produtor ele acaba enfrentando. Hoje a gente sabe, principalmente talvez no momento atual que o agronegócio também está passando, que o pecuarista, que o produtor rural, ele está passando ali por momentos de situações financeiras. Não somente agora, já passou por outras, enfim, às vezes faz parte do negócio dele. E ele precisa fazer algumas escolhas, né? Algumas economias. Porque ele tem despesa de pessoal, tem despesa com os animais, tem despesa com o próprio manutenção do ambiente, etc. E aí, às vezes, por vezes, né, ele acaba deixando de lado ali a nutrição, porque às vezes a sanidade ele não pode deixar de lado, né? E aí pode se refletir nesse dado que você trouxe, que muitos deles acabam não investindo em nutrição. Quais os riscos que você, quando você olha para esse tipo de situação, você entende que ele corre? Porque quando a gente olha assim, até para o próprio desempenho do animal, até às vezes porque passa um tempo dentro da produção, né, que ele poderia maximizar, ele poderia otimizar, investindo mais em nutrição, às vezes ir para o corte mais rápido, etc. Quais os riscos que você enxerga dentro dessa questão, das vezes, querer economizar na parte de nutrição? O principal deles, Bianca, sem sombra de dúvida, é diminuir a taxa de desfrute. O que é a taxa de desfrute? É o quanto esse produtor retira da propriedade de produto daquele rebanho. Sim. Seja ele bezerro desmamado, seja ele litros de leite, seja ele quantidade de carne do animal que vai para o abate. Quando o produtor reduz a sua taxa de desfrute, ele está pisando no freio da engrenagem da propriedade dele. Tá? Então, quando ele economiza de forma errônea na nutrição, o que ele está fazendo é atrasando todo o ciclo produtivo da propriedade, independente da categoria que ele trabalha. Tá? Eu vou dar um exemplo para você. Quando um pecuarista, quando um cliente, ele deixa de usar um produto farelado numa categoria de recria, que a gente sabe que é uma categoria que tem alto potencial de ganho de peso, de desempenho, ele vai fazer com que esse animal permaneça mais um ano dentro da propriedade. O que muitos pecuaristas ainda não assimilaram ou não querem assimilar, mas as novas gerações estão mudando isso, é que quanto custa esse animal ficar um ano a mais dentro dessa propriedade? Qual que é a perda da oportunidade do capital que ele tem parado dentro dessa propriedade dele? Se ele tivesse que pagar um arrendamento para esse animal estar pastando ali, quanto ele está gastando a mais de arrendamento para esse animal ficar um ano mais dentro da propriedade? É muito tempo. O quanto que ele vai atrasar a receita que ele teria com esse animal? Então, essa diminuição da taxa de desfrute, para mim, é o ponto mais grave dessa desaceleração em tecnologia, principalmente focado em nutrição. E eu também não tiro a razão deles quando eles economizam numa fase de ciclo de baixa, como a gente passou e que já passou, graças a Deus. Graças agora, a Deus. Daqui para frente, as coisas tendem a melhorar. O que eu entendo a parte do pecuarista é porque, tirando o custo de compra desse animal e tirando o custo da terra, o segundo maior custo que ele tem numa propriedade é com nutrição. E aí eu alerto para um outro detalhe. Olha o tamanho da lacuna que a Alvorada tem nisso. Oportunidade.
Olha o tamanho da oportunidade que nós temos nisso. Porque os nossos clientes já compram os nossos medicamentos, já compram os nossos defensivos, já compram os nossos herbicidas de pastagem. Sim. Então, eles podem, sim, comprar a maior fatia do gasto deles conosco, que é a nutrição. E não necessariamente focar na compra de um produto mais barato, porque esse produto mais barato vai desacelerar Não vai essa dar taxa de eficiência desfrute. necessária. Exatamente. Então, essa é uma preocupação que a gente tenta levar para os nossos clientes e de mostrar com contas, com cálculos, com planejamento, de que tem determinadas fases do ciclo de baixa ou da crise que é muito melhor você despender de um capital um pouquinho maior e acelerar isso para você ter o seu retorno mais rápido do que pisar no freio e ficar aguardando o preço da arroba, o preço do leite melhorar. Enquanto o pecuarista, eu costumo brincar que enquanto o pecuarista ele está preocupado com o preço da arroba, ele tinha que estar preocupado em melhor otimizar a produtividade dele para ele conseguir produzir uma arroba mais barata. Sim. Esse é o X da questão. É produzir de forma mais eficiente e mais barata. E aí vai ter a questão desse tempo, né? Em relação a quanto tempo que vai demorar. Tem, com certeza tem. Com certeza tem. E a gente consegue acelerar hoje um animal do nascimento até o abate. A gente pode trabalhar aí tranquilamente, sem nada mirabolante, com animais sendo abatidos com 18 meses, com 15 meses. A gente tem até projetos de desmama precoce, de super precoce, com abate até mais jovem. Mas depende muito do nicho de mercado que você quer atender. Como a carne hoje está pouco valorizada e a gente trabalha com uma commodity, às vezes não é vantajoso você talvez produzir um animal super precoce e demandar um investimento muito grande para isso. Sim. Às vezes você ficar no meio termo e fazer um arroz com feijão bem feito e bem assessorado te traz muito mais retorno financeiro. Legal. E aí você começou a falar sobre Alvorada e eu comecei a pensar aqui, a gente está em várias regiões do país. E aí, com esse tempo que você falou, que a gente pode demorar aí mais 18 meses, né? Com esse animal na nossa linha de produção, eu fico pensando, tipo, condição climática, desastres naturais, isso tudo pode afetar nessa criação desse gado, inclusive a regionalização, né? Como que a gente, quanto Alvorada, prestadora de insumos, conseguimos ofertar mais nutrição para ele nesses casos? Então, pensando no clima, pensando em desastre natural, pensando na região dele. Então, existe um tipo X de produto que eu tenho que ofertar em X região? Ou não? A gente consegue vender toda a gama para todas as regiões? A questão até da variação de clima, né? Por exemplo, existem regiões que são mais frias, regiões que são mais quentes, épocas do ano. O próprio Pantanal, né? Teve questões até de queimada específicas que prejudicou também muito o pasto, né? Quais são as questões que você considera que impactam quando a gente olha para essa questão de geográfica, né, e climática? Então, a nossa linha de nutrição, ela é bem completa. Ela tem, o portfólio nosso, ele é bem completo, ele consegue atender todas essas adversidades climáticas em todo o território onde a Alvorada está presente. A gente sempre pensa nisso. Eu lembro muito bem, quando eu entrei na Alvorada, a gente estava abrindo Rondônia, e Rondônia é um mercado totalmente diferente. Sim. E a gente conseguiu criar... Muito forte do agro, né? Muito forte do agro, e a gente conseguiu criar produtos específicos para Rondônia, ou que se enquadraram melhor em Rondônia, e hoje é uma das regiões onde a gente mais consegue êxito na venda, né? É a região que a gente tem maior participação nas lojas da linha de nutrição. Então, a gente tem um portfólio bem completo que consegue acessar todas essas adversidades. Mas volto a frisar, o detalhe dessas adversidades, Luiz, isso daí sempre teve e sempre vai ter, é o planejamento. É você ter o técnico capacitado ao lado do pecuarista, planejando e enquadrando qual que é o melhor produto para aquela época. Sim. É isso que vai fazer a diferença. E aí, já entrando um pouquinho num assunto de particularidades, de quando a gente deve fazer uma suplementação um pouco mais pesada, quando que a gente deve tirar o pé. Na época que eu me formei, que não faz tanto tempo assim... Tô escondendo a idade, né? A gente aprendeu na faculdade que os animais... Isso falando de uma forma geral, tá? Os animais, na época das águas, comiam sal mineral.
na época da seca comia um proteinado e depois, na época de terminação, talvez uma ração. E o negócio evoluiu tanto, o negócio tem tantas novas tecnologias, tantos novos aditivos, tantas pesquisas bem feitas nessa área, que hoje a gente acaba mudando um pouco o conceito. Então, onde a gente tem maior oferta de forragem, que é na época das águas, é onde é mais vantajoso você acelerar o máximo possível e colocar produtos altamente tecnológicos de consumo mais alto para conseguir explorar o maior potencial de ganho desses animais. Sim. Enquanto na seca, que o pessoal falava que era para tratar com proteinado, hoje a gente preconiza que o pecuarista gaste o mínimo possível dentro do planejado para ele atravessar essa seca com o menor custo possível para quando chegar na época das águas de novo, acelerar de novo. A gente costuma brincar, é muito mais fácil eu empurrar um carro ladeira abaixo do que ficar brigando, empurrando ladeira acima. Para que eu vou gastar um rio de dinheiro tecnificado na nutrição, colocar os melhores produtos numa época de baixa oferta de forragem? O próprio nome da suplementação é sugestivo, ele é para suplementar, ele não é para nutrir. Então, na época da seca, a gente tem que fazer uma estratégia onde o pecuarista tenha baixo custo de suplementação, com ganhos mais modestos, é claro, mas a hora de tecnificar, a hora de apertar, é na época das águas. Sim. Tá? Quando você fala aí de estratégias, planejamento, acho que é um ponto muito forte a ser desenvolvido quando a gente olha para oportunidades de mercado em si, até para o profissionalismo das pessoas que estão ali no dia a dia no campo, de alguma forma podendo trazer esse tipo de visão para, às vezes, pessoas que estão começando ou que não teve acesso a esse tipo de informação, porque a gente sabe que, mesmo estando em 2024, às vezes nem toda essa habitualidade com a comunicação, com a tecnologia, ela chegou lá na ponta em específico, né? Às vezes a informação, às vezes ela ainda está específica em alguns lugares. Mas quando a gente olha para estratégia de negócio, estratégia do nosso negócio, da nutrição em específico, quais são as principais estratégias que você vê hoje dentro do nosso negócio, que você acredita que seja importante ser compartilhada com o nosso time, com as pessoas que estão nos ouvindo, na questão do desenvolvimento, na questão dessa visão mesmo, do planejamento, né? Estou saindo para o campo, né? Estou indo visitar o meu cliente, estou indo, talvez, num lugar que eu nunca fui, num cliente novo, que talvez nem é cliente da Alvorada, nem nos conhece. Quais estratégias a gente pode levar de carta na manga, no sentido de poder ofertar ali para o cliente bons produtos adequados ali para o segmento dele? Qual que é o planejamento que a gente tem que fazer antes estrategicamente, para a gente estar preparado para esse mercado que a gente, de alguma forma, já conhece, né? Mas talvez a gente conhece à distância, não está lá no dia a dia. Exato. E ele que vai estar lá, né? Exatamente. Bom, Bianca, eu acho que o ponto fundamental, o ponto de partida fundamental é, primeiro, essa transformação que a Alvorada está passando, e uma transformação que eu gostaria de parabenizá-los até pelo canal e pela plataforma que foi lançada, de cultura e de conhecimento. Eu acho que a nossa equipe ela carece de aprimorar o conhecimento das linhas de produto. Esse acho que é o ponto primordial. É conhecer o básico da nutrição, é conhecer o básico de cada produto que a gente tem. Não precisa ser todos, pode ser os produtos mais vendidos ou os mais adequados àquela região. Tá? E com essa nova plataforma, vai possibilitar que a gente acesse de uma maneira mais eficiente os nossos colaboradores para que eles tenham acesso a essa informação. Sim. Devido a essa abrangência que a gente tem no território nacional, é praticamente impossível nós fazermos treinamentos presenciais, com acompanhamento, com visitas monitoradas a campo. A gente não consegue estar em todas as lojas ao mesmo tempo. Quem dirá num ano? Não consegue visitar todas as lojas hoje num ano. Então, essa plataforma vai disponibilizar o conhecimento para o nosso colaborador, para que ele tenha embasamento, para numa visita, num bate-papo com o cliente dele, saber posicionar um produto, saber argumentar sobre aquele produto, saber dar uma noção de estratégia para ele
e para que ele também consiga utilizar a ferramenta do promotor de campo em prol do fechamento do negócio. Sim. Eu acho que esse é o ponto primordial, é conhecer dos produtos, e eu acho que a gente está dando um grande passo para que a gente atinja de uma forma mais eficiente os nossos colaboradores. Eu concordo plenamente. Acho que uma estratégia para todo tipo de negócio, acho que o ponto principal é o conhecimento, é o aprendizado. E as pessoas precisam ter esse tipo de visão. Quando a gente olha até para profissionais do futuro, olhando hoje tendências de mercado, olhando as inteligências, o próprio avanço da tecnologia, uma característica importante para o profissional do futuro é a abertura que ele tem para a aprendizagem contínua. Então, Exato. quanto mais ele está aberto para aprender, para se desenvolver, mais ele tem a oportunidade de ganhar, mais ele tem a oportunidade de ser valorizado no mercado. Então, não propriamente se refere talvez a diplomas específicos ou qualquer outra coisa, mas essa habilidade de aprender que hoje está na palma da nossa mão, seja pela universidade corporativa que a gente está lançando agora, da Alvorada, seja na internet, seja ligando, né? Eduardo, eu tenho curiosidade de entender um pouco mais sobre esse produto, gostaria que você me apoiasse. Eu acho que essa abertura, esse desejo por aprender é uma estratégia principal. E quando a gente olha assim, é um aprender como um todo, né? Deixa eu analisar o perfil desse cliente, Exato. deixa eu analisar qual que é o tipo de pasto que ele tem, qual que é a fase do animal nesse momento, quantas cabeças de boi que ele tem, enfim, estudar para quando ele chegar, né, ele encantar o cliente, né, encantar o pecuarista, o produtor rural ali, de uma forma a dizer assim, caramba, ele se preparou para estar aqui. Com soluções, ele né? tem soluções para o meu negócio, ele está aqui, de fato, me ajudando. Exato. Ele está aqui desenvolvendo, me ajudando a desenvolver o meu negócio, aumentando a minha capacidade, talvez, produtiva, talvez a minha potência de lucratividade. E eu penso assim, eu olho que o conhecimento, a estratégia do conhecimento, ela favorece todo mundo. Ela favorece quem aprende e ela favorece lá na ponta, quem está utilizando esse conhecimento quem lá. Quem está conseguindo produzir mais. Quem está conseguindo mudar a sua realidade. Exato. O conhecimento, ele muda a realidade das pessoas, né? Exatamente. E pegando até um gancho nisso, Bianca, o conhecimento está tão disponível hoje na nossa mão que da mesma forma que ele traz um benefício enorme, ele foi esfriando a relação pessoal entre as pessoas. É verdade. E é por isso que toda loja que eu vou, todas as pessoas que eu converso, que eu vou falar alguma coisa sobre estratégia comercial, seja ela da linha de nutrição ou de qualquer outra linha dentro da Alvorada, eu falo para toda a nossa equipe de vendas, vocês têm que estreitar o relacionamento e voltar a ter aquele calor com o cliente. Sim. Hoje o negócio, a tecnologia, ela veio para ajudar, mas ela criou uma distância entre as pessoas que é algo assustador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje quando você vai oferecer, vamos trazer isso para a realidade da linha de nutrição, quando você vai oferecer um produto de nutrição da Alvorada para um cliente, você manda um WhatsApp para ele com os níveis de garantia e com o preço, ele não sabe qual que é a estratégia, ele não sabe para que ele vai usar aquele produto, ele não sabe nada, ele está cotando uma commodity que ele vai pegar aquele teu WhatsApp e vai disparar para todos os outros seus concorrentes e ele vai optar pelo quê? Pelo menor custo. Exatamente. Mas o menor custo não vai resolver o problema daquele cliente. Então, um apelo que eu faço para a nossa equipe comercial é se aproximem mais dos seus clientes. Visitem os seus clientes, vá até a fazenda, ligue para o seu cliente, não mande mensagem de WhatsApp, liga para ele, pergunta como ele está. Aquele cliente que criou, aquele cliente importante que fazia o teu número no final do mês e que criou aquela distância, liga para ele, nem que seja para saber como é que o senhor está. O senhor sumiu aqui da loja, faz tempo que a gente não se fala. Aí o cara vai virar para você, não, mas hoje eu não quero comprar lá. Não liguei para vender nada para o senhor, não. Eu só estou ligando para saber como é que o senhor está. Sim. Estreite esse relacionamento de novo. Com o conhecimento e estreitando o relacionamento, não tem como dar errado. O sucesso. A venda é relacionamento. Eu aposto que todas as pessoas que estão ouvindo a gente e assistindo
vão se lembrar de um bom vendedor que lhe atendeu alguma vez e que você pagou um pouco mais caro para ser atendido por aquele vendedor. Sim. Então, seja esse vendedor. É isso que a gente precisa ser. Quando a gente olha para essa questão do relacionamento, e até a questão que você pontuou, né? De falar mais pelo WhatsApp, por meios de comunicação eletrônico, mas de alguma forma, a gente também sente que tem um movimento contrário. As pessoas, emocionalmente falando, estão mais com necessidade de estar próximo de outras pessoas. Sim. Existe uma oportunidade também nesse aspecto, porque a maioria não está fazendo isso. De fato se importar com a pessoa, de fato se importar com o cliente, de fato se importar do que de fato é bom para ele, não só para o meu resultado. Exato. Trabalhando negociações e parcerias que são ganha-ganha. Não é eu vendo e acabou, o importante é o meu resultado, não. É a gente trabalhar, de fato, num formato onde a gente está crescendo, sim, a gente quer crescer, obviamente, mas o produtor também está crescendo, o fazendeiro também está crescendo, o colaborador também está crescendo, todo mundo ganha. Exatamente. Todo mundo ganha. Então, assim, a gente conseguindo desenvolver esses aspectos lá na ponta, conseguindo, de alguma forma, impactar as pessoas com essa visão de oportunidade que elas têm através do conhecimento, através de aprofundar tecnicamente nos produtos, naquilo que a gente possui, naquilo que a gente oferece, como que utiliza dele e fortalecer relacionamento. O Féris falou muito disso no podcast que a gente gravou aqui com ele, né, da importância que tem um relacionamento com o cliente, do quanto que isso foi um pilar fundamental no crescimento da Alvorada. E o quanto isso é um valor para a empresa e é uma cultura que precisa ser mantida, sustentada aí ao longo dos anos da Alvorada, porque foi o que trouxe a gente até aqui, foi o relacionamento. E isso é um resgate diário. É um resgate diário e, como eu disse, um relacionamento ganha-ganha. Exatamente. O cliente está ganhando também, o cliente compra com um preço justo, um produto de alta qualidade que carrega o nome da Alvorada. Então, acho que são fatores que são muito importantes para o negócio, sim, mas tem que estar muito forte dentro do coração das pessoas e, como você falou, reforçado diariamente, seja pelo gerente ali na ponta, na loja, seja por nós, mas por cada colaborador, por cada pessoa que escolhe. Eu sempre digo isso, quando a gente entra num lugar, a gente escolhe estar ali. Então, se a gente escolheu estar ali, estar ali de fato de corpo e alma, de fato fazendo o nosso melhor e encontrando essas oportunidades para a gente crescer, se desenvolver. Exato. Que também é um fator muito importante dentro da Alvorada. Como você disse, entrou, foi indicado, veio lá do campo, tinha alguém que te conhecia, uma pessoa saiu, você cresceu também dentro do negócio. É uma empresa de oportunidades, Então, a gente vê oportunidades, a gente encontra oportunidades dentro do nosso negócio, como a gente está encontrando, a gente tem essa oportunidade no desenvolvimento da nutrição. Isso vai gerar oportunidades também para os colaboradores, A empresa cresce, o colaborador consecutivamente também cresce, Com certeza, Bianca. Eu arrisco a dizer para você, eu já conheço algumas empresas do meio agro, eu desconheço empresa que dá mais oportunidade do que a Alvorada. Desconheço. De todas que eu conheço, de todas que eu convivo, de todas que eu tenho acesso, nenhuma dá mais oportunidade do que a Alvorada dá. Sim. Basta a pessoa querer. Basta a pessoa utilizar dos meios que agora estão sendo melhor ainda disponíveis, sim, de conhecimento, de força de vontade, de tudo, para prosperar dentro da empresa. Sim. É a única empresa do agro que continua em plena expansão. Sim. Exato. Enquanto está todo mundo pisando no freio, a gente está fazendo o quê? Acelerando. Crescendo. E assim tem que ser. E assim tem que ser. Eu acho que... e já dando uma dica aí para os nossos colaboradores, né, pessoal? Não existe nem uma linha dentro da Alvorada que remunera melhor os seus colaboradores do que a linha de nutrição. Sim. Então agora a gente passa a falar do órgão mais sensível do corpo humano. O bolso. O bolso. Que não é um órgão, mas é uma analogia bacana que a gente fala, né? Então, além da oportunidade de você acessar de uma forma melhor esse cliente, você vai estar ganhando muito bem para isso, pessoal. É isso que é o fato, é essa que é a questão. A Alvorada aposta tanto na linha de nutrição dela que ela remunera mais do que todas as empresas que eu conheço de nutrição.
Sim. Ela remunera o seu colaborador da forma mais vantajosa para o colaborador que eu já vi em qualquer outra empresa. E aí eu faço uma provocação a todos, que eu vou dar um outro dado aqui para vocês, eu não sei se vocês sabem ou não. Quanto que um animal consome de medicamentos no ano? Faço Em ideia. reais. Não sei. Um Em reais. animal? Eu não sei. Se você falasse 1 ou 10, eu não saberia igual. A nossa turma que está nos ouvindo e nos assistindo, com certeza alguns deles vão saber. Então, hoje a gente fala que um animal hoje ele consome, em média, de medicamento veterinário, algo em torno de 20 a 25 reais animal ano. Tá? Cálculos que a gente já fez baseado em limpeza de pastagem com herbicida, que é um carro-chefe nosso dentro da Alvorada, é uma linha muito forte dentro da Alvorada, graças ao belíssimo trabalho que a equipe faz. Com certeza. Se a gente pegar na média aí, vai gastar uma propriedade com 1.000 animais, vai gastar em torno de 40 mil de limpeza de pastagem por ano, tá? O que, se você pegar e dividir para 1.000 animais, a gente vai ter mais ou menos 40 reais, certo? Por animal. Por animal. E de nutrição, quanto que esse cara gasta? Tem uma fatia ali, 53%, que não gasta nada, né? Tem essa fatia do mercado que não suplementa. Não está suplementando. Mas vamos lá. De nutrição, um animal gasta, na pior das hipóteses, tá? Fazendo o básico do básico do básico do básico, ele vai gastar em torno de 70 reais. Se a gente pegar os 20 da nutrição lá, dá praticamente 3,5 vezes a mais. Se a gente pegar do herbicida, dá quase o dobro, tá? E se um cara um pouquinho mais tecnificado, dentro de um protocolo nutricional que a gente indica para melhor custo-benefício da arroba produzida, ou do leite produzido, ou do bezerro desmamado, qualquer que seja a moeda dele, ele vai gastar em torno de 120 a 150 reais por animal ano. Então, olha o potencial que a gente tem de faturamento, pessoal. Sim, com certeza. Muitas das vezes a nossa equipe vende todo o pacote sanidade para esse cliente, vende todo o pacote limpeza de pastagem para esse cliente, vende máquinas e equipamentos, que é um negócio que a Alvorada é referência também e vem crescendo muito, mas esquece que a maior fatia de gasto do pecuarista ainda é a nutrição. E que nós temos produtos de alta tecnologia, com assistência técnica perfeita, para trazer melhor benefício para esse cliente. E aí a empresa fatura mais, o funcionário fatura mais e o cliente produz mais. Sim. É só a relação ganha-ganha que você tinha falado. Sim. Exatamente, né? E nesse aspecto de olhar de oportunidades, que a gente está falando aqui, de muitas oportunidades, a gente entender assim, se ele não está investindo nisso, é uma oportunidade que o cliente está tendo para maximizar a performance da produção dele. Exato. Então, assim, não estou investindo em nutrição, a fatia grande que a gente tem aqui no Brasil que não está investindo, oportunidade de mostrar a importância de se investir nisso. Já invisto nisso, oportunidade em mostrar a qualidade do nosso produto, desenvolver e trabalhar com qualidade também lá na ponta, né? É isso daí. Esse é o X da questão. E uma pergunta que eu fiz pro Feres, e vou falar para vocês que ainda não assistiram o podcast do Feres, confere lá na nossa Universidade Corporativa. E eu fiquei pensando aqui, você trouxe um monte de dado pra gente, você tá estudando, tá investindo em tudo que a gente tá falando aqui de nutrição. E onde a Alvorada Foz quer chegar? Aonde a gente quer chegar com essa marca? Como que a gente quer estar posicionado no mercado? Sonhos. Para mim, essa é uma resposta bastante clara há bastante tempo já, Luiz. A Alvorada ela tem potencial e vai ser a maior empresa de nutrição do Brasil. Amém. Ela vai ser a maior empresa de nutrição do Brasil. Ela já é líder de mercado em medicamentos veterinários. Sim. Figura entre os líderes na parte de herbicidas de pastagem. Tem tudo para ser o maior player em nutrição animal. E a gente, quanto RH, a gente está se posicionando e querendo estar junto para chegar lá, né? Exato. Então, quando você trouxe a Universidade de Alvorada, então a gente já sentou junto, a gente já foi atrás de você para buscar conteúdos e materiais para exportar para lá, para dar suporte para esse crescimento. E a gente quer estar aí juntinho da Alvorada Foz nessa expansão grande. Legal. E aí, dentro desse projeto, assim, para que fique mais claro, o projeto já inicial, que a gente já está em curso,
São 5 indústrias próprias. Nossa, que bacana. A gente deixa de ser uma empresa que vai terceirizar a nossa linha de nutrição. E muitos dos nossos colaboradores que estão nos assistindo sempre falam, pô, mas a Alvorada tem esse tanto de loja e não tem nenhuma fábrica. E aí eu sempre tenho a resposta na ponta da língua, pessoal. É que pela distribuição geográfica da Alvorada, uma fábrica, 2 fábricas não resolvem nada nosso problema. Muito pelo contrário, ela mais prejudica do que ela resolve. Então, ele tem que ser um projeto bem embasado, tem que ser um projeto bem robusto para que quando a gente saia da parte só do varejo e entra para a parte industrial, a gente esteja bem preparado para isso. Sim. Com uma linha já sólida, com equipe sólida, com um produto já consolidado no mercado, que vai dar embasamento para a sustentabilidade dessas indústrias. Com certeza. Então, é um passo de cada vez e a gente está muito perto desse passo. Cara, que bacana. E agora a gente está caminhando para o final. Eu queria que você trouxesse uma mensagem importante aí para os nossos promotores, coordenadores, para a nossa equipe de balcão, os vendedores, né? Da importância deles estarem dentro desse negócio e a importância da nutrição para alavancar as vendas da empresa, alavancar a nossa expansão, porque a gente também espera que a Alvorada Foz cresça, para a Alvorada quanto grupo crescer também. Com certeza. Claro. A dica principal é aproveitem as oportunidades. Tá? E por que aproveitem as oportunidades? Porque o mercado é crescente, a empresa está crescendo, a tecnologia está à disposição de vocês, o conhecimento está à disposição de vocês. Usem as ferramentas que a Alvorada proporciona para vocês. Eu sempre deixei os meus acessos totalmente liberados para todos os colaboradores, independente do nível que esse colaborador está, eu estou à disposição para atendê-lo. Me usem como uma ferramenta, usem os promotores como ferramenta e aproveitem a oportunidade. Aproveitem a oportunidade de ganho financeiro, aproveitem a oportunidade de prosperar dentro da empresa, aproveitem a oportunidade de crescerem o relacionamento que vocês têm com os clientes de vocês e fidelizar cada vez mais eles. Tá? E é isso. Em suma, aproveitem a oportunidade. A oportunidade está aí. A gente costuma dizer um ditado que tem aí no campo, o cavalo ele passa arriado só uma vez. E você tem a oportunidade de montar ou deixar ele passar. O nosso cavalo está passando várias vezes arriado, moçada. Vamos montar nesse cavalo e vamos para frente. Vamos para frente porque vocês têm condição de serem a melhor equipe de nutrição do país dentro da melhor empresa agropecuária do país. Sim. Tá? E não se acanhem em oferecer. Às vezes o cliente, ele é um mega de um cliente, pede uma oportunidade. Você não precisa vender 500 sacos para esse cliente de uma vez, 1000 sacos de uma vez. Começa vendendo 50, 10, Ele conhece 20. a qualidade. Pede uma oportunidade para você mostrar o teu trabalho e o teu produto, só isso. Porque o relacionamento vocês têm. Tá? Então é só isso que eu peço. Aproveitem as oportunidades. Você falou de oportunidade, queria só fechar uma coisa que para mim tem muita conexão com o trabalho que a gente faz no RH, que é a oportunidade que nós como área e principalmente nós como gestores, não só como RH falando, mas principalmente como gestor, que a gente tem de mudar a vida das pessoas. Sim. Quando a gente olha para a sua história, para a minha história, para a história do promotor que está ali no campo, quantas histórias de superação, de crescimento, e nós temos, primeiramente, o potencial e a capacidade de transformar a nossa vida, mas a gente também pode transformar a vida do produtor lá no campo, ajudando ele a se desenvolver. A gente pode ajudar a nossa família, né, no estudo dos nossos filhos, no exemplo que a gente dá quando a gente senta, quando a gente estuda, quando a gente busca se desenvolver. A gente tem um potencial de um leque de oportunidades aqui falado hoje muito grande. E eu queria só fechar falando que, para mim, acho que a maior oportunidade é que a gente tem de impactar e transformar também a vida das pessoas. Com certeza. Obrigada, foi um prazer te ouvir. Eu que agradeço. Obrigado, Luiz. Obrigado, Bianca. Estou à disposição de vocês e contem conosco sempre. Igualmente, obrigada. Muito obrigado, gente.